E aí, meus bruxos e bruxas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu separei 100 curiosidades sobre a Lufa-Lufa para vocês. Vamos lá. Primeira curiosidade. A casa foi fundada pelo um dos 4 fundadores, que vocês devem saber os nomes, né? Helga Hufflepuff, Salazar Slytherin, Godric Gryffindor e Rowena Ravenclaw, que é nada mais do que Helga Lufa-Lufa, Salazar Sonserina, Gregory Grifinória e, no caso, Rowena Corvinal. Então, vamos lá. Foi fundada por um desses 4 fundadores, que, como eu acabei de explicar, é a Helga Hufflepuff. A Helga, ela era conhecida pela boa mão dela na cozinha, ou seja, ela ficava muito na cozinha de Hogwarts. Enquanto os outros fundadores valorizavam a coragem, a ambição, a Helga queria pessoas esforçadas e leais que seguissem o trabalho honesto. Não como, eu não diria plantadores, mas eu diria pessoas esforçadas e que tenham e que sejam capazes de entender que nem tudo é sobre estar no centro das atenções o tempo todo. Porque, por exemplo, o Godric Gryffindor queria que os alunos dele se destacassem, que eles fossem os mais corajosos, que eles fossem os que se defendessem melhor. Enquanto a Helga só queria que os alunos delas fossem felizes. Enquanto os outros fundadores estavam separando os alunos entre inteligência e força, a Helga aceitava todo mundo que só quisesse simplesmente ser amigo, entendeu? Que quisesse fazer as suas coisas no seu tempo, sem ser julgado ou deixado de lado. Ela era uma mãezona, ela era muito legal. As coisas que eu li sobre ela, pelo menos, que pessoa sensacional, comparado com os outros fundadores, meu Deus, que mulher legal. Será? Mas a Helga, ela valorizava isso, a lealdade, o esforço. E como muitos de vocês devem saber, muitos lufanos gostam muito de herbologia, porque herbologia é uma coisa semelhante à Lufa-Lufa. Por exemplo, a Helga também gostava muito de plantas, ela gostava muito de ter plantas. Tanto que no salão comunal da Lufa-Lufa tinha muitas plantas espalhadas para todo canto, em barris, em plantas penduradas no teto, ou até mesmo sendo levadas pelo vento. Então a Helga era esse tipo de pessoa calma, tranquila, que não valorizava a força e a inteligência 100% do tempo. Ela só queria que os alunos dela fossem felizes e tivessem os seus amigos. Enfim, é uma explicação básica sobre a Helga. Porque, cara, que mulher maravilhosa, assim. Tá bom? Próxima perguntinha, galera. Vamos lá. Perguntinha. Não é pergunta, no caso, é uma curiosidade. É que eu anotei aqui, tá? Como eu falei, a Helga, antes de eu ir pra próxima, ela valorizava muito a paciência. Então, independente do que tivesse acontecendo, os lufanos estavam pacientes. Por exemplo, enquanto os outros alunos estavam ali, doidos, brigando, os lufanos estavam ali com paciência, conversando, tentando igualar as coisas, de um jeito que as pessoas parassem de brigar. E ela valorizava, como eu falei, o trabalho duro, o trabalho esforçado. O trabalho duro, entendeu? Então, ela queria que os alunos dela seguissem por esse lado, mas ela não era esse tipo de pessoa que obrigava os alunos dela a serem assim, mas pelo jeito dela, os alunos dela ficavam assim de qualquer jeito, leais, amigáveis, não porque eles são fracos, gente, tirem isso da cabeça de vocês, lufanos não são fracos, tá? Eles só não gostam de briga, e isso tá tudo certo. Como vocês devem ter percebido, eu sou da Lufa-Lufa, muito orgulho, inclusive.
E pra mim é uma casa maravilhosa, já pesquisei muito sobre. Se eu pudesse recomendar uma casa pra vocês serem, eu diria Lufa-Lufa, com certeza. Não porque é minha casa, mas é pelo significado, entendeu? O nome Hufflepuff vem do latim soprar e bufar. Não sei se é bem do latim, mas pelo que eu pesquisei, é soprar e bufar, que combina muito com o trabalho árduo, que a Helga valorizava. E cada fundador é como se tivesse um diamante. Então, o da Grifinória é vermelho, o da Sonserina é verde e o da Lufa-Lufa é uma pedra preciosa semelhante a um diamante amarelo. Não sei se vocês viram o diamante amarelo, mas pesquisa aí rapidinho, é muito bonito. E também é muito associado aos elementos da terra, tanto que as cores são disso, entendeu? O amarelo é das plantações, do trigo, e o preto é da terra. É realmente o significado do trabalho árduo, do trabalho na terra, do trabalho manual, de você se esforçar para conseguir, de você ser esse tipo de pessoa honesta, entendeu? Como eu disse, a entrada do salão comunal, a Helga ficava muito pela cozinha. Então a entrada do salão comunal fica perto da cozinha. Por que fica perto da cozinha? Porque a Helga gostava muito de cozinhar, gostava muito de fazer alimentos diferentes e tal. Então a entrada do salão comunal da Lufa-Lufa é perto da cozinha, né? Como eu tinha dito. E uma coisa interessante sobre a entrada do salão comunal da Lufa-Lufa é que é um barril. É literalmente um barril que você, para poder entrar, você faz a batida do nome Helga Hufflepuff. Então é mais ou menos Helga Hufflepuff. Aí você bate e entra. Se você errar a senha, você leva uma jatada de azeite em você. Você fica todo sujo de azeite. Eu recomendo vocês jogarem Hogwarts Legacy, mostra muito isso, inclusive. A sala do salão comunal, a parte principal, o salão, como vocês devem saber, os salões comunais são cheios de quarto, porque acomodam vários alunos. Então, meu Deus, me perdi. Então, é um lugar, pela Helga ser essa pessoa acolhedora, amorosa, era um lugar muito aconchegante para se ficar, porque tinha muitas plantas, muitos pássaros. Então era um lugar aconchegante, confortável de se ficar, que você se sentia bem ali dentro. Era realmente um lugar muito bom para ficar durante o dia. Tanto que eu tenho certeza que os ufanos passam a maior parte do tempo no salão comunal, porque o salão comunal deles é praticamente Nárnia. Aí uma partezinha ali dando uma faladinha sobre Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis nada. Nárnia, porra. Nossa senhora. Corta essa parte do vídeo, nada a ver. Enfim, como eu tinha dito, os alunos da Lufa-Lufas foram os alunos rejeitados pelas outras casas. Que o Grodek não queria, o Salazar não queria botar na casa dele, a Rowena não queria botar na casa dele. A Helga foi e acolheu esses alunos com esse coração gigantesco dela. E não era porque eles eram fracos ou burros, era só porque eles não tinham uma ambição muito grande ou uma coragem exorbitante. Eles só eram quietos, que era basicamente o que a Helga gostava muito nos alunos, né? Que eles fossem mais fechados, mais alegres, entendeu? Que eles estivessem sempre sorrindo, sempre animados. Mais ou menos desse jeito.
Gente, eu tô lendo aqui, tá? É um roteiro. A Helga, ela aceitava, no caso, todos os alunos que quisessem aprender. Ela não obrigava os alunos a serem da casa dela. Ela chamava os alunos que quisessem aprender com ela, que quisessem realmente aprender o que ela estava ensinando. Que não tivessem simplesmente lá para saber uma coisa fútil, como usar uma espada ou aprender uma poção, que quisessem aprender coisas da natureza, coisas além da magia, entendeu? Coisas muito mais profundas. A Lufa-Lufa é constantemente subestimada, porque falavam, então se a Helga pegou os restos das outras casas e fez a casa dela. Gente, que restos? Eram seres humanos, eram bruxos, não são restos. Então, são pessoas excluídas, que não foram aceitas, entendeu? E por mais que sejam subestimadas, os ufanos são muito conhecidos pela lealdade que eles têm. Eles são extremamente leais. Eles não largam um amigo na mão. Eles não são o tipo de pessoa que fica fazendo chacota. Entendeu? Eles são pessoas mais reservadas, que gostam de ter ali os amigos deles, que gostam de fazer amizade. Os ufanos são isso, entendeu? Eles gostam de fazer amizade, eles gostam de aprender coisas novas, entendeu? Vou dar uma explicadinha mais ou menos das casas. A Grifinória, que tá aqui em cima, vocês não estão vendo, mas tá aqui em cima. O Groduk, ele queria muito alunos corajosos, alunos que pegassem espada e fossem pra luta. A Rowena queria alunos criativos e inteligentes, que fossem uma linguagem um pouco mais coloquial, cabeçudos, que fossem gênios, entendeu? E, bom, o Salazar Slytherin, eu não preciso falar muita coisa, era um cara extremamente preconceituoso, meu Deus do céu, odiava não bruxos, trouxas, todo tipo de pessoa que não fosse bruxa. Ele achava que todos os seres que não eram bruxos, todos os seres vivos que não eram bruxos eram menores e mais insignificantes do que os bruxos. E isso não é verdade. E ele não queria isso. Mas a gente não tá aqui pra falar sobre a Sonserina, a gente tá aqui pra falar sobre a Lufa-Lufa, é só pra vocês terem um norte de cada casa. E uma curiosidade que muitos de vocês não devem saber, a Lufa-Lufa não produziu um único bruxo das trevas notório. Ou seja, não teve um lufano que foi para as trevas. Teve corvinalos, teve grifinórios, teve sonserinos, mas não teve um lufano que foi para as trevas. O que é ótimo, tá? Faz muito parte isso da personalidade dos lufanos, por quererem ficar quietinho no canto deles, estudando. Não são nerds, parem de falar isso. Corvinalos também não são nerds, só são inteligentes, tá? Como eu disse, os lufanos, eles são muito acolhedores, eles são muito inclusivos, eles gostam de ter pessoas perto deles o tempo todo, entendeu? Então, eles gostam de ter um amigo ali do lado para conversar, um amigo ali do lado para estudar. A Helga provavelmente deve ter feito muitas aulas em duplas com os alunos, porque ela gostava muito que os alunos tivessem muitas amizades, que fossem sociáveis, que fossem animados, que, modéstia à parte, o significado do meu nome é alegria. Então, bom, eu acho que já diz um pouquinho sobre a minha casa. O Chapéu Seletor, né, que é esse carinha aqui que tá na minha cabeça, ele dizia que os alunos da Lufa-Lufa eram muito justos. Eles eram justos com qualquer coisa. Por exemplo, fossem dividir um pão ao meio, eles iam dividir exatamente o mesmo para todo mundo. Eles eram justos, eles seguiam as regras. Eles seguem muito isso das regras
de Hogwarts mesmo. Eles não eram os tipos de alunos que ficavam quebrando regras. Eles seguiam as regras e estavam ali. Só que muita gente chama eles de fracos, mas os lufanos só não querem chamar a atenção. Eles querem ficar ali no cantinho deles, tendo a vidinha deles, com os amiguinhos deles, com os amigos deles. E é uma casa muito, 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 muito legal. Os lufanos têm um número menor de inimigos declarados do que as outras casas. Por exemplo, como vocês devem saber, os Sonserinos e os Grifinórios têm uma pequena rixa entre eles. Mas os lufanos, por serem pessoas muito legais e amigáveis, não têm muitos inimigos, entendeu? Porque eles querem ser amigos de todo mundo, então eles não têm muitos inimigos, eles têm mais amigos do que inimigos, e eu acho isso sensacional. Como vocês devem saber, um dos alunos da Lufa-Lufa foi o notório Cedrico Diggory, que nos filmes subestimaram muito ele. Cara, mataram ele no 4º filme. Tipo assim, jogaram o cara pra bosta. Entendeu? Como se ele não fosse nada. Mas, gente, o Cedrico era um cara muito foda. Ele era incrível. Ele era por Merlin. Ele era o cara, entendeu? Ele tinha muitos amigos. Ele era popular ali entre os amigos dele por ele ser um carinha legal. Ele não queria entrar no torneio Tribruxo, mas os amigos dele meio que incentivaram ele a entrar. Falaram, entra, cara, entra. Você vai ser legal, você é inteligente, você vai conseguir ganhar isso. E o Cedrico namorou por um tempo. Teve um casinho ali com a Cho Chang da Corvinal, que vocês devem conhecer também. A Cho Chang também apareceu nos filmes. Ela é uma porta nos filmes, mas tudo bem. Vamos pro próximo. Como vocês devem saber, Cedrico Diggory participou do torneio Tribruxo, a grande competição de Hogwarts, que algumas pessoas saem mortas, mas isso é só um pequeno detalhe. Enfim, ele participou do torneio Tribruxo. Infelizmente, ele morreu, ele foi assassinado no torneio Tribruxo pelo Voldemort. Eu não vou chamar ele de Lord Voldemort, porque ele não é um Lorde, ele não é um rei, ele é um... Não procurando palavras melhores, ele é um filho da puta. Ele não é um cara nem um pouco legal. Assistam os filmes, vocês vão ver o quão ele é horrível. Só que comparado com a Umbridge, o Voldemort é fichinha, entendeu? A Umbridge é o capeta reencarnado, assim, rapaz. E foi muito triste, realmente, ele morreu pelo Avada Kedavra, né, do Voldemort. Foi muito triste, uma coisa horrível. Teve outra pessoa que muitos de vocês não devem conhecer, que também foi da Lufa-Lufa. A Ninfadora Tonks era da Lufa-Lufa. Muitos de vocês não devem saber, mas a Ninfadora Tonks foi da Lufa-Lufa. Ela foi uma estudante da Lufa-Lufa. Ela foi uma estudante de Hogwarts. E, tipo assim, ela foi notável durante os seus anos de Hogwarts, assim. Ela foi muito inteligente, muito esforçada, como uma verdadeira lufana. A Tonks morreu na Segunda Guerra Bruxa, junto com o marido dela, Remo Lupin, e deixaram para trás um bebezinho, o Ted Lupin. O Ted Lupin, que era filhinho deles, que herdou a metamorfose da Tonks. O que é metamorfose? É quando uma pessoa consegue se transformar em várias pessoas, vários animais. É uma metamorfose. Tipo, pensa na borboleta. Ela não vai de lagarta para borboleta. É mais ou menos isso com a metamorfose da Tonks. Tanto que ela consegue mudar a cor do cabelo dela, ela consegue mudar o corpo dela, mudar os ombros, mudar o formato do rosto, mudar os olhos, ela consegue mudar o que ela quiser. Mas a Ninfadora Tonks era muito conhecida pelo cabelo rosa choque dela, que ela adorava. O ator que interpretou o Cedrico Diggory nos filmes
foi o Rupert Patterson. Falei certo? Rupert Patterson. Rupert Patterson, que também fez o Edward de Crepúsculo. Não sei se isso é uma informação muito útil, mas eu achei curioso, assim, eu reconheci. Assim, pô, cara, o Edward de Crepúsculo, mano. Nossa senhora. A Tonks foi um membro da Ordem da Fênix, né, que muitos de vocês devem conhecer, uma ordem que foi criada pelo Dumbledore, só para deixar claro, não sei se eu tô falando certo, mas se não me engano, foi criada pelo Dumbledore para ser ali a... Tá rolando parabéns. Enfim, gente, voltando, ignorem o parabéns no fundo, tá? Onde é que eu tava? A Ordem da Fênix foi criada por Dumbledore para lutar na Primeira Guerra Bruxa, né? Porque as pessoas que participaram da Primeira Guerra Bruxa foram muito da Ordem da Fênix, como os pais do Neville, né? A Alice Longbottom. É Alice Longbottom, quem mais? Enfim, gente, a mãe do Neville, Alice Longbottom. Os pais do Harry, a Lilian e o Tiago. O Sirius, o Lupin, enfim, essas pessoas participaram da Primeira Guerra Bruxa. Uma coisa que vocês não devem saber, a Tonks é filha de um Black. Eu não tô brincando, eu não tô zoando, ela é filha de um Black. Sim, a ninfadora Tonks é parente da Bellatrix Lestrange e do Sirius. Ela é prima de segundo grau do Sirius. Eu não tô brincando, eu tô falando sério. Ela era filha da Andrômeda, que era irmã da Bellatrix, que era prima do Sirius. Ou seja, loucura, entendeu? Ou seja, a Bellatrix matou a própria sobrinha. Isso é loucura. Que a Bellatrix, que muita gente não sabe, também é tia do Draco. Ela é tia do Draco Malfoy. Porque a Narcissa Malfoy antes era Narcissa Black, antes de se casar com o Lucius Malfoy. Só para vocês entenderem aí um pouquinho da árvore genealógica. O Frei Gorducho foi o fantasma. Foi um padre que se tornou fantasma da casa Lufa-Lufa. Ou seja, um padre virou literalmente o fantasma da casa. Como vocês devem saber, na época antiga, eles queimavam bruxos. Então, meio que o padre foi de comes e bebes e virou fantasma da casa. Outra pessoa que também foi da casa Lufa-Lufa é a nossa queridíssima professora Sprout, de herbologia. Ela foi uma importantíssima pessoa na Segunda Guerra Bruxa. Vocês estão conseguindo seguir a linha de raciocínio? Eu acho que estão, né? Vamos embora. A atriz Miriam McGowan interpretou a professora Sprout nos filmes, só para vocês terem um... O pai do Cedrico Diggory, o Armus Diggory, trabalhava no Ministério da Magia. Bom, aqui eu não anotei do que ele trabalhava no Ministério da Magia, mas provavelmente ele era um cara muito gente boa. Uma parte que me marcou muito dos filmes é ele gritando I'm a boy, I'm a boy, I'm a boy, tipo, meu garoto, meu garoto, meu garoto, porque ele morreu. Ele foi de comes e bebes, ele foi jogar no Vasco, ele virou camisa de saudade, enfim. A Tonks se casou com Remus Lupin, como eu disse, e teve o Ted Lupin, maravilhoso, menino incrível.
e ele bem conhecido pelos cabelos azuis dele, né? Ted também, o Ted Lupin, seguindo a linhagem de sua mãe, também foi para Lufa-Lufa. Para quem não sabe, o Lupin foi da Grifinória e a Tonks, como eu acabei de falar, foi da Lufa-Lufa. E o Ted, seguindo a mãe dele, também foi para Lufa-Lufa. Interessante, eu acho bem interessante. O jogador de quadribol Zequeria, oh meu Deus do céu, que nome difícil! Zacarias Smith também era da casa. Olha, o jogador de quadribol Zacarias Smith também era da casa Lufa-Lufa. Eu tô falando nesse tom porque eu tô realmente impressionada. Enfim, gente, não foram 100 curiosidades, mas o vídeo já tá grande pra caramba. Então, assim, se vocês quiserem mais curiosidades sobre a casa ou sobre outras casas também, deixe um comentário, deixe um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Eu não sou o tipo de pessoa que posta vídeo todo dia, mas vira e mexe, vai ter um videozinho ali. Enfim, eu vim gravar mesmo esse vídeo sobre a Lufa-Lufa, porque eu vejo muitos reacts, muitos vídeos de pessoas subestimando a Lufa-Lufa, mesmo ela sendo uma casa incrível e sensacional e muito maravilhosa. Então, o que eu peço para vocês, pessoas de outras casas, ou bruxos de outras casas, ou até mesmo pessoas que nem gostam de Harry Potter e chamam a Lufa-Lufa de bostinhas, eu só quero falar para vocês que antes de vocês virem xingar uma casa ótima, estudem antes de falar, leiam, estudem, pesquisem, porque você xingar sem fundamento não faz sentido nenhum. Então eu vim fazer esse vídeo mesmo para falar para vocês o quão a Lufa-Lufa é incrível e sensacional e como eu tenho orgulho de ser dessa casa. Ela é totalmente incrível, tá? Querem uma dica? Vão no canal do Caldeirão Furado, que é o canal do Caco. Vejam alguns vídeos sobre a Lufa-Lufa, ele vai saber explicar melhor. Ele vai saber, né, explicar melhor a origem e tal. Mas eu dei mais ou menos um sul aqui pra vocês, só pra vocês não ficarem perdidos e não ficarem falando besteira da Lufa-Lufa por aí, tá bom? Então, obrigada por terem assistido e mal feito, feito.